Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início, né, aos nossos estudos aqui desse ano de 2021, que é um ano, né, bem emblemático para nós, né, principalmente por conta que nós estamos, né, flexibilizando essa visão de aulas, né, porque nós passamos o ano de 2021 quase todos em afastamento social, ou a questão das escolas fechadas, entre outros questionamentos. Bem, então, agora nós vamos dar início ao nosso conteúdo, né, um pouquinho falando sobre como é que nós vamos trabalhar esse ano. Bem, então, para aqueles que não me conhecem ainda, ou aqueles que não, né, que ainda não sabem como é que eu trabalho, bem, eu sou professor de História, também sou formado em Filosofia e Pedagogia. Então, o que nós vamos focar agora nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, que é a apresentação do nosso curso, né? Essa aula, ela tanto serve para o sexto ano, né? Sexto ano do ensino fundamental, como também, né, para o ensino médio, para o primeiro ano, mas lembrando sempre que todos aqueles que gostam do tema, que é história, é sempre interessante a gente estar revendo os nossos conceitos, e quanto mais conteúdo, melhor para que, né, nós conseguimos, né, chegar ao nosso objetivo, que é ter uma base fixa, né, do conteúdo e de como estudar a história. Então, como essa é a primeira aula inaugural dessa nossa playlist que eu vou iniciar aqui, então cada ano nós teremos um playlist. Então, na playlist do sexto ano, eu vou dar início aqui, né, uma apresentaçãozinha do que é história, né? Então, e sempre lembrando, né, o que é história a partir da ciência, né? Lembrando que a história ela é uma ciência, né? Ela é um componente curricular, né, que está presente no currículo nacional. Então, no sexto ano nós vamos iniciar nossos estudos pegando mais essa base teórica, né, do que é história, como nós estudamos a história, qual é o papel do historiador nesse primeiro momento. Então, na primeira fase aqui, nessa primeira apresentaçãozinha, eu vou trabalhar com vocês exatamente o que é história, né? Então, qual é a função da história, né? E depois trabalhar o ofício do historiador, sempre pensando da seguinte forma, de uma forma clara, né? Então, a história ela é uma ciência. Na história não tem acho. Na história não tem segundo a minha opinião. Na história não tem isso. Não tem opinião. Então, quando eu vou escrever um texto histórico, quando eu vou fazer uma avaliação histórica, como eu estou falando para vocês, nós estamos lidando no campo científico. Então, mesmo a história sendo uma disciplina que muitos consideram como uma história decorativa, né, que qual é a função da história? Decorar datas, decorar fatos, decorar acontecimentos. Na verdade, a história ela não tem esse fundamento, ela não tem essa função. A história ela é uma ciência. Então, ela sendo uma ciência, ela cumpre um papel acadêmico. Né? E é isso que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, nessa primeira playlist aqui do que é história, né? Os fundamentos historiográficos. Então, como é que a história ela é contada? Então, eu não vou chegar aqui, acordar de uma hora para outra e vou falar, eu vou dar uma aula do que é história. Não, tem todo um amparato científico, né, que vai nos fazer compreender o que é história. Né? Porque do que adianta nós sabermos que dia 7 de setembro o Dom Pedro I levantou a espada na margem do Rio Ipiranga e proclamou a independência do Brasil, se nós não sabemos o porquê ele fez isso? Então, quais foram as suas motivações? Então, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui no PowerPoint para nós, né, sabermos o que nós estamos, né, falando aqui sobre essa visão do que é história. Né? Então, primeiro momento, o que é a história de uma forma mais, né, de uma forma mais geral, né, de uma forma mais ampla, né, que é legal sempre a gente estar frisando aqui, né, que no campo digital nós temos essas ferramentas que nos auxiliam muito, né, nessa forma de compreensão. Então, né, para dar início ao nosso trabalho aqui, a primeira coisa que nós vamos
ter que compreender o que é a história. Então, os motivos que nos levam, né, a estudar a passagem do homem pelo tempo e pelo espaço. Então, a história, ela não é apenas uma ciência que vai falar sobre tempo, mas também vai falar sobre espaço. Né? Então, os motivos que levaram o homem a estudar essa passagem. Né? Então, os motivos que nos levam a estudar a passagem do homem pelo tempo. Né? Então, o homem, em um determinado momento, ele precisou, né, contar o tempo e, de uma certa forma ou de outra, transmitir esse conhecimento para as futuras gerações. Então, a história ela tem essa função, transmitir conhecimento para as futuras gerações. Bem, então, a primeira coisa que eu acho interessante da gente estar vendo aqui é essa imagem, né, uma fonte histórica, né, então uma pintura rupestre, que no primeiro momento, né, nós não sabemos exatamente, né, onde, se eu perguntar para vocês exatamente onde foi feita essa pintura rupestre, ou qual era a motivação dos homens nesse momento que fizeram essa pintura rupestre, fica muito vago. Por quê? Porque os discursos, eles foram passando pelo passar do tempo. Né? Então, o discurso. Então, o que eles queriam realmente passar, nós não temos uma ideia fixa do que eles queriam passar. Mas nós podemos especular. No caso, tem os homens, né, aqui com os braços levantados, né, imaginando uma questão de uma celebração. Na parte inferior, nós temos homens com armas, né, com flechas, correndo, buscando comida, correndo atrás de alguns animais. No caso aqui até parece ser um avestruz. Né? E aqui nós temos, né, uma representação de um animal que pode ser encarado como se fosse um cachorro. Né? Então, isso mostra uma cena do cotidiano. Então, a história, no primeiro momento, ela tem essa finalidade de transmitir uma base do cotidiano, né, para compreender como aquelas pessoas viviam naquele momento. Então, nós podemos tirar várias informações dessa imagem. Então, o homem ele era caçador, e sendo caçador, ele era nômade. Então, ele perseguia as suas presas no ambiente. Então, para a gente saber mais ou menos o que nós vamos buscar. O historiador, ele tem essa finalidade, e nós vamos trabalhar isso nos próximos slides. Né? Então, nós vamos contextualizar aqui. Então, o termo história, ela surge na Grécia, né? Então, do grego antigo, que quer dizer, né, no caso, né, que é historia, né? Então, que significa pesquisa, conhecimento advendo de uma investigação. É a ciência que estuda o ser humano e as suas ações no tempo e no espaço, concomitantemente na análise do processo dos eventos ocorridos no passado. Então, o ser humano ele vai analisar, o historiador, a história, ela analisa a passagem pelo homem pelo passar do tempo. Então, a ciência que estuda a passagem do homem pelo aquele período e assim analisando o que ele pode, né, o que pode ser algo vantajoso para ele ou não. Então, o termo história também pode significar toda a informação do passado, né, arquivada em todas as línguas, por todo o mundo, por intermédio de registros históricos. Então, no caso, né, nós vamos trabalhar na próxima aula o que é registro, o que é fonte histórica, quais são esses tipos de fontes e como nós podemos trabalhá-las. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, então, o termo histórico, o termo história, ele é o arquivo, né? Então, ela arquiva informações com o passar do tempo, né, de todas as línguas do mundo. Então, desde o primeiro momento onde o homem começou a viver em grupo e quando o homem começou a manipular a natureza, nós podemos trabalhar de história. E como nós vamos trabalhar também nos próximos temas, a divisão da história, o que é pré-história, né? Então, o que é história, a idade moderna e por aí sucessivamente. Nós vamos entender o porquê que essa linha do tempo vai ganhando essas subdivisões e quais são as importâncias dessas subdivisões. Bem, então, também, a palavra história tem a sua origem nas investigações de Heródoto, né? Então, em grego, né? Em grego antigo, o termo história, então, a historiaia, né? Então, no caso, o Heródoto, ele foi um dos primeiros pensadores a trabalhar numa forma de investigar o que o homem produziu com a passagem do tempo. Então, não é apenas a questão de chegar e eu vou contar uma história a partir das tradições orais. Não, eu tenho que saber o que é que eu estou contando. Então, o historiador, ele é um investigador. Ele vai buscar vestígios, ele vai buscar fontes, ele vai buscar tudo aquilo que possa ser, que pode colaborar para o seu discurso.
Então, a questão de provar, o historiador, ele não tem essa possibilidade. Eu acho que isso aconteceu dessa forma. O historiador, ele é um cientista. Sendo cientista, ele tem que provar aquilo que ele está falando. Então, todavia, né, será Tucídides o primeiro a aplicar um método crítico, como cruzamento de dados, usando diversas fontes diferentes. Então, o estudo histórico começa quando o ser humano encontra os elementos de sua existência na realização dos seus antepassados. Então, esse estudo, do ponto de vista europeu, divide-se em dois grandes grupos, pré-história e história. Então, no caso, o que é essa questão de você confrontar várias fontes, cruzar dados de fontes, confrontar dados dessas fontes? Então, quando eu vou estudar um povo, eu vou estudar tudo aquilo que está relacionado a ele. Então, eu vou selecionar as fontes que me guiem para o ponto que eu quero estudar. Então, no caso, se eu for estudar a história do Brasil, eu tenho que estudar o índio, o europeu e o africano, buscando os pontos de vista desses três grupos para saber daquilo que eu estou falando e como esses três grupos interagiram na história para construir a sua história. Não apenas pegar uma fonte de um grupo só e falar que aquela fonte ela é verdadeira. Não, eu tenho que investigar. O historiador, ele é um investigador, de uma forma direta ou indireta. Né? Então, e essa questão da divisão eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, que é a questão do que é pré-história e o que é história. E o porquê que o homem fala que a pré-história ela tem esse nome, e o porquê que a história tem esse nome e quais são as suas divergências. Né? Os seus pontos que são antagônicos, que são diferentes e ao mesmo tempo iguais. A gente vai falar isso nas próximas aulas. Bem, então, o historiador, esse profissional, levando em consideração isso, o historiador, ele é um profissional, ele não é um amador. Né? Então, o historiador é uma pessoa que se prepara, que estuda para chegar a esse ponto. Então, todo professor de história, ele é um historiador. Né? Então, ele se preparou, ele estudou um período da sua formação inicial para saber, para recolher informações que vai ser a base para o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Transmitir dados históricos, levando em consideração isso. Aquilo que eu sempre falo para vocês, historiador é um cientista, mas ele é um ser humano. Então, ele tem as suas escolhas, ele tem os seus recortes. Então, é ele que vai usar as fontes e vai dar esses recortes para chegar a uma verdade. Né? Uma verdade não quer dizer que não seja uma verdade absoluta. Verdades absolutas da história não existem. As verdades são construídas. Bem, então, o historiador ele usa várias fontes, né, com informações para construir a sucessão do processo histórico, como, por exemplo, os escritos, as gravações, entrevistas, história, né, história oral. Né? Então, eu vou entrevistar uma pessoa para saber o que ela vai me contar sobre aquele período que nós estamos investigando, e achados arqueológicos, então aquela questão dos restos humanos que foram deixados com o passar do tempo. Então, tudo isso o historiador ele vai trabalhar para chegar a um ponto de vista. Então, não é apenas, né, pegar um livro e, né, contar a história a partir do seu ponto de vista, é contar aquilo que está ali. Né? E isso nós vamos ver como é que nós vamos fazer com que as fontes históricas ganhem voz. Então, algumas abordagens são mais frequentes em certos períodos do que em outros. Então, o estudo da história também acaba apresentando costumes, modismos. Então, o historiador procura no presente respostas sobre o passado, ou seja, é influenciado pelo presente. Então, no caso, o historiador, como membro do presente, ele vai buscar nas fontes históricas, então, os relatos, os escritos, as figuras, as fontes arqueológicas, para tentar compreender como é que era a vida das pessoas no passado, onde ele escolheu estudar. Então, ele vai fazer essa investigação, ele vai ter o propósito. Então, o historiador, ele é esse investigador. E a partir da sua procura é que ele vai interrogar essas fontes, e essas fontes vai dar, né, conta desse recado. Ou não, né, levando em consideração que muitas vezes eu posso estar pesquisando sobre um tema e as fontes podem me dar uma outra conclusão daquilo que eu estava imaginando me encontrar. Então, o historiador, ele tem todos estes amparados. Bem, então, o indivíduo que estuda e escreve sobre a história é considerado uma autoridade nesse campo. Então, é denominado historiador.
Então, ele estuda, ele se prepara, ele não é uma pessoa que fica parado. Então, aquela imagem de historiador como uma pessoa que ele vive do passado é algo que não existe. Por quê? Sem o presente, não há passado. Então, sem presente, sem o porquê interrogar o passado. Então, nós temos várias perguntas hoje que nós temos, né, para estudar. Então, no caso, nós estamos em uma plena de uma pandemia, então a pandemia do coronavírus que vem, né, nos assolando desde o ano passado. Nós podemos buscar no passado alguns eventos que possam nos dar pistas e soluções para que essa pandemia não tenha tantos efeitos na nossa sociedade. Então, nós podemos ter o exemplo da revolta da vacina de 1918. Nós podemos falar sobre a peste negra, que ela ocorreu no século XIV e XV, né, que foi a peste bubônica. Nós podemos falar dos surtos de cólera na Europa industrial. Então, nós podemos buscar no passado evidências de doenças que nos remetem ao nosso presente, que possam nos ajudar nesse presente. Então, esse é o papel do historiador, interrogar as fontes para problemas atuais e o historiador tenta solucionar da melhor forma possível. Então, os historiadores se preocupam com narrativas contínuas e metódicas, e também com a narrativa que pode ser descontinuada e subjetiva, bem como a pesquisa de eventos do passado relacionados ao ser humano. Então, o estudo de eventos ocorridos ao longo do tempo e também do espaço. Então, a questão, né, de investigar. Então, essa questão da pandemia foi um exemplo, né? Então, nós podemos ter vários outros exemplos. Então, no caso, nós podemos pensar a formação do território brasileiro. Então, como o território brasileiro chegou a esse formato que nós temos hoje. Então, nós podemos começar os nossos estudos desde o Tratado de Tordesilhas, depois o Tratado de Madrid, os eventos, né, que foram liderados pelos paulistas durante as bandeiras, durante o movimento das monções. Então, nós temos vários episódios, a Guerra do Paraguai, entre outros eventos que fizeram com que a fronteira do Brasil chegasse ao que é hoje. Então, nós temos que buscar no passado evidências para explicar o que nós temos hoje. Né? Então, isso tem um propósito bem elaborado. Então, isso sobre narrativas. Então, aquilo que as pessoas estão contando para a gente em jornais, revistas, cartas, quadros. Então, tudo isso vai nos remeter a uma narrativa. Então, o que as pessoas diziam. Isso vai acontecer com nós também. Então, vamos imaginar o seguinte: o que os nossos netos, bisnetos vão pensar de nós sobre o combate do coronavírus. Né? Então, eles vão ler os jornais, os sites, as obras, as questões de diários e vão chegar a um discurso. Como é que nós enfrentamos essa pandemia? Então, para quê? Para que alguns eventos do futuro não venham a repetir os erros do presente. Sempre levando em consideração isso. Né? Então, embora o termo historiador possa ser usado para descrever tanto os profissionais quanto os amadores da área, costuma-se ser reservado para aqueles que obtiveram uma graduação acadêmica nessa disciplina. Então, no caso, aqueles que são estudiosos e dedicaram uma parte da sua vida para essa formação. Então, historiador é aquele que estuda a história e se depreende de tempos da sua vida para chegar a esse objetivo. Então, alguns historiadores, no entanto, são reconhecidos unicamente com mérito em seu treinamento e experiência em campo, tornando-se a ocupação profissional no fim do século XIX. Então, até o século XIX, não existia esse ofício. O profissional historiador não era reconhecido em todos os cantos do mundo. Aqui no Brasil, ainda a profissão de historiador não é uma profissão reconhecida. Né? Então, a questão do historiador como aquela pessoa que busca compreender o passado para entendermos o presente e projetar o que será o futuro. Né? A gente pode dizer que o historiador ele é um ser extremamente perigoso dependendo da situação em que um governo ou um grupo esteja no poder e o que o historiador ele pode trazer para a população. Então, o historiador ele é uma pessoa importante para a confecção de uma sociedade. Bem, então aqui eu trouxe uma fala de um historiador contemporâneo a nós, que foi o Eric Hobsbawm. Então, é vital o historiador lutar contra a mentira. Então, o historiador não pode investigar nada, e sim revelar o passado que controla o presente e os oculta. Então, o historiador ele vai para o passado,
buscar resquícios, buscar fontes, buscar discursos, buscar fatos, que vai ser aquele que vai iluminar o que nós estamos passando hoje. Então, no caso, né, a gripe espanhola, a revolta da vacina. Então, as fake news que aconteciam lá na década de 1910, elas continuam sendo aplicadas hoje. Né? Aquele discurso de extermínio da população por conta de uma vacina, ou até mesmo, né, a questão de uma doença que ela foi criada, que ela é usada para diminuir a população mundial. Então, esse discurso no mínimo, né, que eu posso dizer que seja da conspiração, isso já vem sendo aplicado. Então, isso também é aplicado hoje. E aquilo que o Robesbal diz é vital, assim. O historiador, ele tem que lutar contra a mentira. Ele tem que lutar contra discursos que pregam contra a ciência. Então, é esse o papel do historiador. Então, o historiador, ele não inventa nada. Então, ele busca informações do passado para tentar compreender o presente. Esse é o principal papel do historiador. Buscar sempre solucionar os problemas do presente. Né? Como? Buscando experiências do passado. Então, o passado nos ensina muito mais do que o presente. Então, sempre é importante lembrar sobre isso. Bem, então, a ciência é chamada história. Então, a história, a narrativa, então, o narrador, ele contenta-se em apresentar os acontecimentos sem se preocupar com as causas, os resultados ou a própria veracidade. Também não emprega qualquer processo metodológico. Então, a ideia de história narrativa, então, o que os primeiros historiadores faziam lá antes da Grécia clássica, porque quando nós trabalhamos em filosofia, né, então, qual é o papel do filósofo? É investigar e acabar com as mentiras, que eles chamam de falácias. Né? Então, as falácias dos sofistas, que eram aqueles que tinham um discurso inflamado, que é a história narrativa, aquele que não se preocupa com a verdade, mas sim como uma narrativa atrativa que vai fazer com que as pessoas que estão no poder continuem no poder. E a história pragmática, que expõe os acontecimentos com visível, né, preocupação didática. Então, a didática da história. O historiador quer mudar os costumes políticos, corrigir os contemporâneos, e o caminho que ele utiliza é de mostrar os erros do passado, com o grego Heródoto e o Tucídides, né, e no caso, né, o romano Cícero. Então, a história é a mestra da vida. Então, representa essa concepção. Então, os primeiros historiadores, né, no caso do Cícero, ele vai denunciar as questões, né, do Império Romano, dos imperadores, da violência, entre outras coisas. Então, ele está preocupado em buscar uma verdade. Né? Então, corrigir os erros do passado. Né? Então, mostrar que aquilo que foi feito no passado não pode se repetir no presente. Bem, a história científica, que é uma história mais recente. Então, agora não é se preocupar com a verdade, com o método, com a análise crítica de causa e consequência, tempo e espaço. Essa concepção se define a partir da mentalidade oriunda das ideias filosóficas que norteiam a Revolução Francesa em 1789. Então, toma corpo com as discussões dialéticas. Então, essa palavrinha aí, dialética, nós vamos falar muito, que é a questão da superação de um modelo pelo outro. Então, é aquilo que o Engels e o Karl Marx eles vão discutir no século XIX e que se consolida com a tese do Leopold von Haken. Né? Então, ele é criador do Rankianismo, no qual ele contesta a chamada positivismo histórico, que não há relacionamento com o positivismo político de do Augusto Comte. Então, posteriormente, com o surgimento das escolas dos análises, no começo do século XX. Então, no caso, essa história científica, ela vai além de corrigir, ela vai dizer que existe a superação. No caso, a superação de um grupo por outro. Né? Isso que é a dialética. Então, no caso, a dialética, né, o que o Karl Marx e o Hegel, porque o Hegel ele vai vir primeiro, né, trabalhando essa questão da dialética, da transformação, né, da sociedade. O Marx ele vai além. Ele vai da dialética marxista, que ele vai trabalhar a questão do quê? Da superação, o que ele chama de luta de classes. Então, a história ela é a superação de um grupo por outro. Então, isso vai sendo trabalhado no que nós chamamos de história científica. E o positivismo ele vai trabalhar a questão da história positivista,
né? A questão do avanço científico, onde um grupo ele vai ganhando mais poder e ele vai se tornando superior, mais avançado do que o grupo que estava anterior a ele. Então, a história positiva, ela trabalha essa questão, né, da superação de um grupo sobre outro, né? E a história dos análises, que nós vamos trabalhar como último grupo até agora, que é os historiadores franceses, como Marc Bloch, né, o Lucien Febvre, né, que fundaram em 1929 uma revista de estudo chamada Analyse historique économique et sociale, né, que quer dizer, né, a questão da revista da análise da história da economia e da sociedade, onde rompia, né, decididamente com o culto aos heróis e a atribuição às ações históricas chamados homens ilustres, representantes da elite. Então, para esses estudiosos, o cotidiano, né? Então, na arte, os afazeres do povo, a psicologia social, são elementos fundamentais para a compreensão das transformações empreendidas pela sociedade humana, surgindo ainda o movimento da nova história crítica e a nova história. Então, no caso, eles vão dar início a uma reconstrução na discussão e no discurso histórico. Então, a questão de analisar a sociedade, então, acabar com aquela ideia de positivismo, de quê? De que nós temos que comemorar as grandes datas. Na verdade, nós temos que pensar o processo, que os seres, né, no caso, os heróis, eles não são seres intocáveis. Então, esses heróis, eles podem ser questionados. Então, os heróis são personagens, não são seres celestiais, na verdade. E essa questão do revisionismo histórico, né, de você revisitar a história e buscar aquilo que nós chamamos da história dos oprimidos, ou a história dos vencidos. Porque a história sempre é contada por quem vence, e não por quem perde os conflitos. Então, qual é a visão dos análises? Contar a visão a partir do ponto de quem perdeu os conflitos, não apenas aqueles que ganharam. Então, nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial. Então, como os alemães eles se viram depois, porque a história é contada a partir da visão dos vencedores, dos aliados. Então, como é que isso vai viver? Então, isso surge a visão da nova história, né? Então, a história crítica, criticar os discursos do passado, né, de uma forma onde desmistifica os heróis. Então, tratam os heróis como personagens simples e não personagens tão elaborados e tão importantes para a nossa história. Lógico, é importante lembrar esses heróis, é importante ressaltar as suas imagens, mas eles não são tão heróicos assim. Então, nós pensamos no Dom Pedro levantando a espadinha, gritando independência ou morte. Mas e os outros personagens, como Maria Quitéria, né, que foi uma das mulheres que lutaram pela independência no Nordeste? Ou até pela Leopoldina, que assinou a Carta de Independência, né, quando o Dom Pedro estava aqui em São Paulo. Então, tem todos esses discursos, o revisionismo, a questão dos bandeirantes, então, mostrando a visão dos índios e dos jesuítas, não apenas do Borba Gato, entre outros, a importância, né? Eles tiveram importâncias para a entrada para o interior, mas quais foram as causas dessa entrada? Então, o que eles ocasionaram? Né? Foi algo positivo? Então, por isso que é importante ter novas histórias. Bem, então aqui eu trouxe algumas imagens importantes, algumas imagens interessantes sobre o ofício do historiador. Então, o historiador, ele constrói narrativas a partir daquilo que ele estuda, né? Então, pode ser, no caso aqui dessa imagem, de um mestre, né? No caso, ele parece que ele está martelando o livro, né? Construindo o livro a partir da sua força bruta, mas, na verdade, ele está ali estudando e transformando aquela narrativa. E nós temos aqui, no caso, também aqui uma tumba no Egito, onde vai ser retirado as fontes arqueológicas, né, sobre aquele discurso e saber como aquelas pessoas viviam naquele momento. Né? Então, o historiador, ele é essa somatória de tudo isso. Né? Então, o investigador, aquele que busca compreender o passado e como esse passado vai afetar o nosso presente. Né? Então, essa é a importância do nosso trabalho como estudiosos da história. Bem, então, nesse sentido, né, que nós estamos aqui, esse é o primeiro fato básico de qualquer pessoa que quer estudar história, que precisa estudar história. A história é uma ciência que ela precisa de trabalho, estudo, dedicação. Não é apenas, né, ler o que está no livro didático e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Na história, não há verdade absoluta.
Você pode contestar o que está ali no livro. Qual o foco para os futuros historiadores? Aqueles que virão depois de mim, e virão depois daqueles que virão depois de mim. Assim, leiam, né? O maior foco de qualquer historiador é isso. Nunca acredite no primeiro enunciado. Nunca acredite na capa da matéria de um jornal ou no título de um texto. Então, isso pode te levar a mentiras. Né? Então, o historiador, ele é esse ser que vai discutir e debater essas mentiras ou verdades, levando em consideração tudo isso. Bem, gente, então, acredito que tenha sido isso para o nosso primeiro debate. Agradeço a todos até aqui. Né? Qualquer dúvida, eu tenho aqui esse canal. Esse canal eu vou alimentá-lo uma vez por semana, cada playlist de cada sala. Então, é importante sempre a gente lembrar o seguinte: tem um tema que não ficou claro? Deixa aí nos comentários, né, o que não ficou claro, que a gente pode trabalhar e rediscutir aquele tema novamente. Então, agradeço a todos aí pelo tempo, pela paciência, e espero vocês no próximo vídeo, né, que nós vamos continuar os nossos estudos aqui. Muito obrigado e até a próxima.